eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Esse é o reino ao qual você e eu fazemos parte. Amém? E é sobre esse reino que nós vamos conversar um pouco mais. Amém? As igrejas, inclusive a nossa, ensina muito, e isso é salutar e positivo, sobre a nossa filiação. Né? Nós somos filhos de Deus. Amém? Mas é interessante que pouco se fala, isso não sou eu que estou falando, isso é Maneco, e aí eu quero honrá-lo, né? Que a semente que eu recebi veio de Maneco, que compartilhou, e hoje eu compartilho com vocês. Ele dizia que as igrejas têm pouco falado sobre cidadania. Né? E eu digo o seguinte, é muito bom quando nós pregamos, eu recentemente preguei sobre novo nascimento, todos nós gostamos de pregar sobre novo nascimento, por quê? Porque o novo nascimento nada mais é uma experiência sua, né? E uma ministração poderosa, porque você fala muito de você, daquilo que aconteceu com você, daquilo que Deus fez na tua vida, né? E eu sempre, quando eu ministro sobre novo nascimento, eu falo que quando a gente dá um passo de fé, e que a gente toma a decisão de servir esse Deus, a gente recebe um pacote, um pacotaço de benefícios, né? Você passa a ser justiça de Deus, né? Você passa a herdar a natureza de Deus, né? Você recebe a vida eterna, é um pacotaço, é ou não é, amados? Mas eu confesso a vocês que como eu não tinha esse entendimento sobre reino, sobre cidadania, eu não incluía nesse pacote a questão de que você ter consciência de mais esse detalhe, de tantos e tantos, porque lá em Salmo 119 diz que quando você se expõe, a exposição à palavra gera luz e entendimento. Amém? E nós estamos crescendo, crescendo e crescendo, né? Então, glória a Deus que essa semente chegou no meu coração, eu recebi, né? E hoje eu estou podendo compartilhar com vocês. E eu creio que eu não vejo só vocês aqui. Eu vejo multidões que eu creio que vocês, alguns vão impactar 10, 20, 50, 100 nações. Eu creio e tem que ser dessa forma, amém? Então essa sementezinha que vai ser dividida com vocês hoje, eu creio que ela irá germinar. Amém? A gente sempre fala, né, que o nosso inimigo é Satanás. Ele é o nosso adversário, mas ele é um derrotado. Amém? O nosso maior inimigo, amados, não é Satanás, porque ele já é um derrotado, ele está aqui, ó, debaixo dos meus pés. O nosso maior inimigo é a nossa ignorância. Amém? E quando chega revelação, quando chega entendimento, meu Deus, e é o que a gente precisa. Porque lá em Filipenses diz que, Filipenses 4,19, se não me engano, diz que Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém? Em Cristo Jesus. Nós somos supridos. Amém? O que precisamos é sabedoria e revelação no nosso dia a dia para que possamos caminhar e possamos impactar o ambiente onde estivermos. Amém? Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos o DNA de Deus, né? Perdemos isso no primeiro momento, né? Mas nos tornamos filhos, né? E herdamos a natureza dele. Então Deus é amor, né? Então onde você chegar, você vai externar essa natureza que você passou a herdar de Deus, com esse seu posicionamento de aceitar Jesus, né? Do novo nascimento. Então você precisa ter essa consciência daquilo que você é em Deus. E você só vai conseguir isso você se expondo à palavra. Amém? E glória a Deus na vida de vocês que vocês se dispuseram, saírem de suas casas, estarem aqui para receber, obviamente para louvar, para agradecer esse Deus,
né? Mas ao mesmo tempo também receber. Amém? Que da mesma forma que o nosso corpo ele precisa do alimento natural, o nosso espírito também precisa do alimento espiritual. E nós estamos aqui para receber esse alimento espiritual. De fé em fé, de glória em glória, avançamos. Avançamos, avançamos, avançamos. Esse é o propósito que está nos nossos corações. Amém, amados? Glória a Deus. Eu convido vocês, então, a nós irmos para 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos sedimentar aquilo que nós vamos compartilhar nesta manhã. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 10. Digam, eu não vou sair daqui da mesma forma que cheguei. É desse jeito, eu creio e declaro. Porque eu também não vou sair daqui da mesma forma que cheguei. Amém, amados? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 10. Eu queria que depois vocês, mais tarde em casa, à noite, vocês refletissem mais sobre esses 5 versículos que nós vamos meditar neste momento, porque ele tem tudo a ver com a nossa caminhada. Amém, amados? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amados, Deus, ele quer nos exaltar, sempre. Nós somos os filhos dele. Mas ele diz inicialmente aqui o quê? Que precisamos o quê? Humilhar-nos. Amém? Precisamos humilhar-nos, nos humilharmos. Aí no 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, de vós. É o que está lá escrito lá em Isaías 41:10, que diz que não devemos nos assombrar porque ele está conosco. Amém? Ele é o nosso Deus. Amém? Ele cuida de nós, ele cuida dos seus filhos. Amém? Então ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, preste atenção a esse item 8, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós cremos, né, amado? Não é difícil entender que existem pessoas que estão pelo mundo pregando esse evangelho e não tem a mesma situação que nós temos aqui. Amém? Mas ele está cuidando desses também. Amém? E no 10 ele fala, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de, observe isso aí, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia. Ele há de, ele quem? Deus, seu Pai. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso, amados, que eu creio que o Espírito Santo vai fazer nesta manhã com a gente. Amém? A questão da edificação, você também vê isso também em Efésios 4, 11, que fala sobre a santificação dos santos, que fala sobre os 5 dons. Em Efésios 4 você vê alguma coisa também sobre a edificação da igreja. Mas eu gostaria de, ainda sobre esse aspecto, dizê-lo dessa promessa de Deus. Nós vimos para Atos 9, não precisa a gente ir para lá, mas é um capítulo muito interessante do livro de Atos que fala sobre a dispersão da igreja, onde naquele período a igreja ela era perseguida por Paulo, né? Que na época se chamava Saulo, depois se tornou Paulo. E Saulo, num determinado momento da sua perseguição à igreja, ele tem uma visão. E aí ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que
tu me persegues? Jesus falando com Saulo. A visão de Saulo com Jesus. Agora observe, amados, é por isso que é interessante a gente estar inclinado para aquilo que a gente ouve, que muitas vezes você ouve essa passagem, você já deve ter ouvido essa passagem várias vezes, mas são detalhes que fazem a diferença. Porque, curioso você imaginar o seguinte, por que Deus não falou Saulo, Deus não, Jesus, Saulo, 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 por que você persegue meus discípulos? Por que você está perseguindo meus discípulos, Saulo? Ele não fala isso. Ele fala, Saulo, 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 por que tu me persegues? Percebeu a diferença? Você ouve muito isso, mas é a questão do detalhe. E aí, quando você está com o espírito inclinado, é o que é dito lá em Hebreus 2:1, que diz o seguinte, que importa o quê? Que devemos nos agarrar com firmeza àquilo que a gente recebe. Amém? O alimento que a gente recebe. Amém? Guardar. Né? Não é simplesmente ouvir aqui, é aqui. Amém? Então precisamos estar atentos àquilo que nós recebemos. Até porque para que possamos também compartilhar, que é o que eu estou fazendo agora, e o que eu vou compartilhar com vocês, algo que eu recebi, que está no meu coração. Uma semente que um homem de Deus semeou na minha vida, eu guardei. E o interessante é que existem situações onde você recebe o alimento e muitas vezes a ficha não cai de imediato. A ficha demora para cair. Existem situações que você já pega logo. Mas você não pode negligenciar esse alimento. Amém, amados? A palavra de Deus diz que você tem que agarrar com firmeza. Então, essa visão dessa passagem, ela também tem a sua importância, né? Saulo, 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 por que você me persegue? Isso é o quê? Isso é Jesus mostrando o quê? Zelo, amor pela sua igreja. É aquela coisa de você, quando pequeno, quando alguém vem para cima de você, diz, olha, eu vou falar com meu irmão, viu? Não tem isso? Meu irmão é poderoso, vai chegar aqui, não brinque comigo não. Amém? Nós temos um pai que cuida de nós, que tem zelo por nós. Amém? E ele demonstra nesse momento esse sentimento, esse senso de zelo para conosco. Amém? E que nós temos que ter essa consciência daquilo que nós somos. O problema nosso, amados, é a nossa mentalidade. Lá em Romanos 12:2 é um versículo muito conhecido que diz que a gente não deve se acostumar com as coisas desse mundo. Não devemos nos acomodar. Devemos nos renovar a nossa mente. Mas renovar de que forma? Renovar não é quando a gente vem para a igreja e recebe esse alimento, não. É renovar diariamente. É todo dia estar renovando a nossa mente. É todo dia estar buscando esse Deus. É todo dia estar buscando se alinhar a Ele. Nós sabemos que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar, amém, amados? Mas é tão difícil, né? Porque a própria Bíblia diz que nós teremos adversidade, teremos dificuldades, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que ter perseverança. Amém? Nós temos que pedir sempre sabedoria, né, no nosso reino, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas isso termina atrapalhando a gente. Amém, amado? O novo nascimento, ele é instantâneo. Agora, a renovação da nossa mente é um processo. E que você tem que estar vigilante. Você tem que estar atento. Amém? É complicado? É. Por quê? Porque você vive desse mundo. Você não faz mais parte desse mundo, mas você vive nesse mundo. Então, é complicado você dissociar uma coisa da outra. Termina você se contaminando. Mas, Paulo, seja vigilante. Não se conforme. Não se amolde. Você não faz mais parte desse mundo. Amém? A palavra de Deus diz que nada desse mundo vem de Deus. Então, se você se amolda, se você se acostuma, você está se afastando de Deus. Amém? E nós lemos aqui que o diabo ele está o quê? Ele está ao nosso derredor. Pronto para encontrar uma brecha na nossa vida.
Amém? Mas glória a Deus que nós estamos aqui, né? Recebendo esse alimento para que possamos avançar em níveis maiores em Deus. Amém, amados? Lá em Daniel 11, 28, 29, 30, não lembro exato, diz que meu Deus, com meu Deus eu faço proezas. E tem que ser desse jeito, porque Ele está contigo, amados. E nós temos que ter essa consciência. Amém? Precisamos tão somente dizer à nossa mente: ei, mente, eu não nasci para a derrota, não. Eu nasci para o sucesso. Amém? Eu sou filho, eu sou filha de Deus, do Todo-Poderoso. Amém? E eu creio, amados, o Salmo 37 sendo cumprido na vida de vocês, na minha vida. Salmo 37, no versículo 4, diz que agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele irá satisfazer todas as suas necessidades. Amém? Parece simples, mas nós sabemos que não é. Mas nós temos que tomar uma posição. Amém? A partir do momento que você toma essa posição e persevera, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Deus não age num ambiente de dúvida, de lamentação, de murmuração. Amém? Agora, se alinha à vontade dele para você ver o agir de Deus. Ele agindo poderosamente na sua vida. Ele quer fazer isso, porque nós somos filhos dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Lá em Isaías 58 diz que ele trabalha a nosso favor. Enquanto nós estamos aqui, ele está trabalhando por nós. Quem crê nisso? Amém? Dê uma glória a Deus. Amém. Agora nós vamos então, já fizemos a base. Agora nós vamos entrar propriamente dito naquilo que eu quero verdadeiramente compartilhar com vocês. Ok? Vamos para Mateus 6,33. Mateus 6,33. Nós vamos falar sobre reino, sobre cidadania, sobre quem somos. Amém? Glória a Deus. Nós somos mais que filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então, em Mateus 6,33, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês observem aí, amados, que o comando de Jesus é para quê? Para que buscássemos o reino. Por quê? Porque é a coisa mais importante. Amém? Isso aqui quem está falando é Jesus. E o curioso, interessante é o seguinte: se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o seguinte: o homem, ele perdeu o reino. Lá em Gênesis, Deus criou tudo e falou: homem, é tudo seu. Governe. Amém, amados? E nós perdemos. Amém? Com a nossa desobediência. E lá no livro de Apocalipse, você vai ver o quê? Você vai ver o restabelecimento do quê? Do reino. Jesus veio para restabelecer o reino. Por exemplo, João Batista. O que é que João Batista pregava? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Reino. O interessante, amados, é o seguinte: é que essa consciência de reino nós não temos. E a gente perde, biblicamente falando, um pouco disso. Porque termina que você associa muita coisa daquilo que você conhece com aquilo que é o seu dia a dia. Isso é inevitável. 190 foi em 1822, né, a independência do Brasil, não é isso? 7 de setembro de 22, não é isso? 191, 192 anos atrás, nós éramos o quê? Nós éramos colônia de quem? De Portugal, né? Não éramos nascidos, mas estudamos e sabemos dessa história. E nós tínhamos um rei que governava o Brasil, que até então era colônia.
Mas isso é, é vago na nossa memória. É muito diferente, por exemplo, do inglês. Né? O inglês você tem o rei, a rainha da Inglaterra. Então essa questão de monarquia, ela é uma coisa mais forte na vida dessas pessoas. Na nossa vida, não. E o interessante é que causa um certo prejuízo, entre aspas, na gente. Por quê? Porque a Bíblia ela é falada no contexto de reino. Se você for ver aí, nós vimos a passagem agora, Jesus dizendo, buscai primeiro o reino. Ok? Então a gente sente um pouco de dificuldade para poder associar uma coisa a outra. O problema é por não termos uma referência de reino, termina a gente, muitas das vezes, nos tornando religiosos. Amém? Mas glória a Deus que essa mensagem chegou e essa mensagem ela está sendo disseminada e a gente vai ter mais, a partir de agora, a noção do que é verdadeiramente o reino de Deus, aquilo que acabamos de cantar. Amém? Eu creio que quando nós concluirmos essa nossa ministração, vocês vão sair daqui tendo um olhar um tanto quanto diferente no tocante à leitura da Bíblia. Amém? Isso não quer dizer que o que você já fez até hoje está perdido, não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, como nós aqui, nós saímos de nossas casas, vocês que estão aí nos acompanhando através da web, da internet, vocês reservaram esse tempo para receber. Então isso é sinal de que vocês estão dispostos a crescer, a avançar. Amém? Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Quando você encontra aquela peça que encaixa, glória a Deus, entendimento chega, revelação chega e você vai crescendo mais e mais. Agora, detalhe, você tem que crescer, né? Mas também tem que o quê? Compartilhar. Amém? A Bíblia nos ensina que é melhor o quê? Dar do que receber. Amém? E é tão bom, né, amados, quando o entendimento chega. É maravilhoso, glória a Deus. Eu convido vocês, então, agora, vamos continuar nessa linha de raciocínio. Nós vamos agora para Efésios 2, capítulo 2, versículo 17 a 22. Nós estamos numa escola dominical, amém, amados? Então vamos folhear bastante aí a nossa Bíblia, o nosso manual. Efésios, capítulo 2, versículo 17. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 17 diz: E vindo, presta atenção a esses 5 versículos. E vindo, evangelizou para a vós outros que estáveis longe quem? Gentios, se diz gentios, e paz também aos que estavam perto, digam judeus. Porque por ele quem? Jesus, ambos, gentios e judeus, têm acesso ao Pai em espírito. Aleluia! Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Isso é na visão de reino de Deus, amém, amados? Você, olhando no reino de Deus, quem não está no reino é o quê? É peregrino, é estrangeiro. Amém? É como nós aqui no Brasil. Se chega um gringo, um alemão, um inglês, aqui nós vamos chamar ele de estrangeiro. Amém? Então, perante o reino de Deus, até então, enquanto não éramos nascidos de novo, nós éramos peregrinos. Nós éramos estrangeiros. Então ele diz o seguinte: assim já sois estrangeiros, já não sois estrangeiros e peregrinos, na visão do reino de Deus, obviamente, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós enfocamos muito a questão de sermos família. Amém? Foi aquilo que eu falei para vocês quando a gente prega sobre novo nascimento. Mas essa primeira parte aí, concidadãos dos santos, é uma coisa que nós vamos então hoje meditar sobre isso.
O que significa isso, ser concidadãos dos santos? Concidadão significa que você possui a mesma cidadania dos outros. Está claro isso aí? Amém? Então nós somos concidadãos, ok? E lá no 20 ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Nós vemos aqui, amados, que a obra da cruz estabeleceu agora judeus e gentios. Entrando aonde? Entrando no reino. O reino, Deus prometeu o reino a Israel. O reino foi prometido a Israel. Mas quando Jesus chegou, Jesus diz que o reino seria oferecido aos judeus, aos gentios e aos que nascessem de novo. Essa turma toda entraria no reino de Deus. Amém, amados? Você não entrou numa religião. Vou repetir. Vocês não entraram em uma religião. Vocês entraram no reino. Amém? Vocês são cidadão do reino. Se vocês saírem daqui com isso no coração de vocês, impresso no coração de vocês, glória a Deus. Eu tenho certeza que vocês vão impactar pessoas e mais pessoas tendo esse entendimento. Amém? Vocês são cidadão do reino. Para morar onde? Para morar numa embaixada chamada igreja. Amém? E aí nós vamos entender um pouquinho mais. Vocês sabem o que significa embaixada, mas vamos falar um pouco mais sobre embaixada. Mas antes disso, só para relembrar vocês, existe uma passagem interessante em João 3, se não me engano, que é a passagem de Nicodemos. Vocês lembram aqui de Nicodemos, não lembram? Nicodemos era um homem extremamente religioso e importante perante os judeus. E aí Nicodemos ouviu falar muito de Jesus. E aí foi estar com Jesus. A Bíblia fala que ele foi à noite estar com Jesus. Aí chegando lá fez: mestre, rabi, somente quem pode fazer essas coisas só pode fazer se Deus estiver com ele. E aí ele foi mais longe e interpelou Jesus dizendo: Jesus, diga uma coisa. Pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, ele retornaria para o ventre materno e nasceria pela segunda vez? Está em João capítulo 3. E o que é que Jesus diz? Que é importante o quê? Da água e do Espírito nascermos. Se não for nascido da água e do Espírito, você e eu não entrará no reino de Deus. E ele diz mais: quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Vocês lembram disso? Importa-vos o quê? Nascer de novo. Quem é nascido de novo aqui? Aleluia. Quem faz parte do reino de Deus aqui? Aleluia. Quem é cidadão do reino de Deus aqui? Oh, aleluia. Então, nós vamos agora analisar um pouco sobre esse conceito de colônia e de reino. Cutuca seu vizinho aí do lado, diga: você não entrou na religião, você entrou
do reino. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês também de uma coisa interessante. Nós estamos falando de reino. Observem, por exemplo, a oração de Jesus. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o quê? O quê? O vosso reino. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Venha a nós o quê? O vosso. Ó Jesus nos ensinando sobre reino. Interessante que primeiro ele exalta, ele revela o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Mas logo em seguida ele fala de quê? Do reino. Amém? Ele exalta o reino. Agora pensem comigo se isso aí não é um princípio de quê? Reino, colônia. Reino de Deus, colônia. Aqui. É como se fosse Portugal, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, reino, colônia. Nós sabemos que durante muito tempo, da mesma forma que o Brasil foi colônia de Portugal, Estados Unidos, que hoje é uma potência, era colônia da Inglaterra. Os reinos naturais, eles falham, mas o de Deus não. Amém? E nós vamos caminhar com esse raciocínio para entender mais sobre a importância dessa nossa cidadania. Amém, amados? Vocês estão comigo? Tá claro? Vamos seguir em frente, então? Uma coisa que é interessante também citar, que lá no livro de Filipenses, Paulo fala que a nossa cidadania é os céus. Nós não fazemos parte desse mundo. Amém? Ele, mais uma vez, ele ressalta a questão da nossa cidadania. Nós não fazemos, amados, parte de uma tribo. Nós não fazemos parte de uma tribo. Nós fazemos parte do quê? Do reino de Deus. Vocês lembram que até 40, 50 anos atrás, nós tínhamos um regime ditatorial aqui no Brasil. Vocês lembram disso? Ditadura, né? A maioria aqui não é dessa época. Mas o Brasil viveu por um período recente de ditadura, onde muita gente foi expulsa do país, muita gente fugiu do país, mas quando acabou a ditadura, o que é que aconteceu? A ditadura, essas pessoas retornaram e novamente se tornaram cidadãos. Amém? Então, quando você nasce de novo, dentro daquele pacote que eu falei de novo nascimento, você recebe o quê? Você recebe a sua identidade, o seu passaporte. Da onde? Do reino. Você recebe legalidade. Você chega e fala, olha, eu sou filho do El Shaddai. Eu faço parte da família, como nós lemos lá em Efésios 2,19, da família de Deus. Eu sou concidadão dos santos e faço parte da família de Deus. Amém, amados? Só que tem um detalhe. Hoje, né, a partir do momento que recebemos tudo isso, nós, como cidadãos, passamos a pertencer ao reino de Deus e, como eu falei para vocês, moramos em uma embaixada chamada o quê? Chamada igreja. Mas o que é interessante ressaltar é o seguinte, que não é conforme a orientação de Paulo para que vivermos segundo as coisas desse mundo. Mas segundo o quê? Segundo as coisas do reino de Deus, ao qual nós passamos a pertencer. Amém? Nós somos regidos pelas coisas do nosso rei. Reforçando essa ideia de colônia, nós somos aqui colônia. O que o rei lá diz é lei. Amém? O que o nosso rei Jesus diz é lei. Você lembra de uma passagem em que Jesus dizia, olha, Moisés disse isso, mas eu digo isso, isso e isso. Quem está falando? O rei, o nosso rei. Amém?
Convido vocês então aí para 2 Coríntios. Nós vamos falar agora sobre embaixada. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Nós estamos falando sobre embaixada. Vamos entender um pouquinho sobre embaixada. O que é embaixada? A embaixada, trazendo para a nossa realidade, para o nosso mundo aqui, embaixada é a representação do país num determinado lugar. Amém? Então, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui em Recife. E alguém já deve ter ido por lá, né? Um quarteirão inteiro, né? E naquele território é um território americano. O Brasil, o governo brasileiro, ele não tem nenhuma ingerência sobre o território americano, mesmo estando em Recife, mesmo estando em São Paulo. Certo? É a embaixada. Da mesma forma que a embaixada do Brasil nos Estados Unidos ou na África. E a embaixada, ela tem sua vida própria. Amém? A embaixada, por exemplo, o embaixador, quem providencia tudo do embaixador não é o governo brasileiro, é o governo americano, por exemplo. Certo? O embaixador, a alimentação é do governo americano, a roupa é do governo americano, o carro que ele usa, tudo é financiado pelo governo do seu país de origem. Amém? É por isso, amados, que lá em Filipenses fala que ele suprirá todas as nossas necessidades. Porque nós somos o quê? Nós não somos embaixadores? Quem é que vai financiar a gente? O reino. Amém? Dê um glória a Deus. Agora, é importante dizer o seguinte: a questão do padrão. Se você for para a África, num país pobre, a embaixada ou brasileira ou americana, ela vai ter o mesmo padrão que se você vier aqui para o Recife. Isso não quer dizer, amados, que é ostentação, não. Amém? Isso significa padrão do seu país. Vocês estão me entendendo? Vocês lembram do Templo de Salomão? O Templo de Salomão, templo de ouro. Alguém pode dizer, não, mas isso é ostentação? Não. Isso chama-se revelação divina. Chegou revelação no coração de Salomão, e Salomão viu que ele tinha que fazer o quê? O melhor para quem? Para Deus. Por quê? Porque Deus é digno de honra. Amém? Enquanto que a ostentação é o quê? A ostentação ela vem da carne. Amém? Para glória própria. Então existe uma diferença muito grande. Amém, amado? Então vamos lá para 2 Coríntios 5:20. Todos estão no versículo? Amém? Vamos lá. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos o quê? Somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos, isso é Paulo, que vos reconcilieis com Deus. Lá em 1 Pedro, não precisa você ir lá, diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Olha o que nós somos, amados. Esse é um versículo muito conhecido de vocês, eu creio. Eu só estou exaltando vocês nessa manhã, amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Eu não sei, amados, qual a sua... Eu não sei, amados, qual a sua condição de vida nesta manhã. Mas diante dessa revelação, eu creio. Por que eu creio? Porque eu e você,
nós vimos, acabamos de ver, nós somos representantes legais do reino do Todo-Poderoso. E quem sustenta, e nós somos embaixadores, como acabamos de ver. E quem sustenta o embaixador é o país de quê? O país de origem. Quem vai nos sustentar, quem nos sustenta, é o Todo-Poderoso. É por isso que ele diz lá em Isaías 41:10 que ele está conosco. Ele é o nosso Deus, que a gente não tem que se assombrar. Agrada-te do Senhor, Salmo 37:4. E ele te satisfará todas as suas necessidades. Amém, amados? Então eu creio que virá uma onda de favor, uma onda de graça, uma onda de prosperidade na vida de todos nós, na vida de todos vocês. Amém? Recebam, é de coração, recebam. Vocês são cidadãos do reino. Amém? Aleluia. Aleluia. Cutuca seu vizinho aí e diz: nem tudo o que você está vivendo, viu, Kilson? É o que Deus tem para você hoje. Deus tem muito mais para você. Aleluia. Deus tem muito mais para todos nós, amados. Persevere. 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 E você vai ver o agir de Deus na vida de você. Amém? Mas, primeiro o quê? Nós temos que mudar o quê? A nossa mente. Nós estamos aqui, estamos mudando. Não estamos, amados? Nós estamos recebendo, eu creio. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu vou citar 2 exemplos rápidos para vocês. Uma diz respeito a uma situação natural que ocorreu. Eu estava na época lá em São Paulo, projeto Singapura. Inclusive, esse exemplo foi citado até pelo nosso amado irmão Maneco. Vocês devem conhecer aqui um político em São Paulo conhecido por Paulo Maluf. Paulo Maluf, enquanto não lembro se era prefeito ou governador, ele desenvolveu um projeto chamado Singapura, onde tirava as pessoas da favela e trazia para um ambiente, vamos dizer assim, adequado. Se construía prédios, edifícios bonitos, certo? Tipo Minha Casa Minha Vida, mais ou menos esse programa, mas um negócio bem arrumado. Eu te digo isso porque eu vi, eu presenciei. Não era numa zona afastada, não. Esse Singapura, por exemplo, era na zona sul, próximo do terminal rodoviário do Tietê, ou seja, um bairro nobre, edifícios bem montados, bonitos, e um projeto bacana mesmo. Eu acompanhei isso de perto. E passado alguns meses, o que é que a gente viu? As pessoas elas foram retiradas da favela e trouxeram para esse projeto. Passou 1 mês, 2 meses, passaram alguns meses. Algum tempo depois, o que é que você encontrou? O que é que a gente via? A gente via toalha estendida na varanda, na janela, os prédios todos pinchados, lixo na entrada do condomínio, uma verdadeira mundiça, como diz a gente aqui. Amém? E qual a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega aqui. A favela, eles foram tirados da favela. Amém? Eles saíram da favela, que era o projeto original do governo. Mas o que aconteceu foi que a favela não saiu do coração deles. Eles permaneciam com a favela no coração. Amém? É o que eu estou dizendo para vocês hoje. Nós temos que nos livrar da velha criatura. Nós não nascemos de novo, nascemos de novo. Por isso que Paulo é enfático. Renovai, renovai, renovai a sua mente. Todo dia, todo dia, todo dia. Amém? E você vai estar cada vez mais inclinado para o Senhor. Um outro exemplo é o exemplo que aconteceu em Êxodo.
Moisés levando aquela turma toda durante 40 anos. E alguns murmuradores sentindo saudades das coisas do Egito, das comidas do Egito, das cebolas do Egito, sendo levados para uma promessa de uma terra que manava leite e mel. E vocês lembram que tinha situações até que um grupo de murmuradores, diga murmuradores, murmuração, amados, é atraso. Deus se alegra quando no momento que a palavra dele diz, olha, você terá aflição. Olha, dificuldade você vai ter. Mas tenha bom ânimo, persevere. E Deus se alegra demais, amados, quando no momento da dificuldade, ao invés de você murmurar, você choramingar, você levantar e dar um brado. Eu sou cidadão do reino. Eu faço parte da família de Deus. Amém? E você vê o agir de Deus. Que isso aqui? Nós estamos falando de quê? De fé. Amém? E como eu dizia então para vocês, nós precisamos então renovar a nossa mente, renovar a nossa mentalidade. Eu convido vocês a irem para Atos 19, capítulo 8. Atos 19. Nós já estamos já concluindo. Olha só. Durante, capítulo 8, Atos 19, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, diga ousadamente, né, como nós temos que também nos comportar. Falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito a quê? Ao reino de Deus. Olha o Paulo aí mais uma vez enfatizando a importância do reino de Deus. Amém, amados? Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, duros de coração, coração endurecido. O que é que Paulo fazia? E descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, o que é que Paulo fazia? Paulo, apartando-se deles, ou seja, se separava deles, separava os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. No versículo 10 diz: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém, amados? E Deus, olha só o que acontecia, olha que coisa maravilhosa no versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Fazia milagres, maravilhas, milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Lá em Atos, no último capítulo de Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31, só complementando isso aí que nós acabamos de ler, diz que Paulo, por 2 anos inteiros, permaneceu na casa que havia alugado, pregava o reino de Deus e ensinava, está em Atos 28, o último capítulo, nos últimos versículos. Pregava o reino de Deus, mais uma vez, a ênfase com relação ao reino, e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento. No versículo 9 que acabamos de ler, ele dizia que alguns deles se mostravam empedernidos, duros de coração. Mas eu creio que você está aqui. Aonde? Na embaixada. Você que está nos ouvindo, vocês estão aqui por um propósito. Vocês querem avançar em Deus. Vocês querem conhecer esse Pai. Amém? Só Ele você sabe quem você era e quem você é hoje.
E eu exalto vocês pela essa iniciativa de estarem aqui. Amém? E eu creio que essa semente que foi lançada, ela vai germinar e vai frutificar. E vocês vão compartilhar aquilo que vocês receberam nesta manhã. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor, por favor. Aleluia. Aquilo que nós lemos inicialmente em 1 Pedro, capítulo 5, que fala que ele irá aperfeiçoar, formar, fortificar e fundamentar todos nós. Amém? Agora nós temos que tomar a nossa posição. Amém?